Algo foi capturado em vídeo nas profundezas da floresta e até hoje ninguém conseguiu explicar. Número 1. O arremesso no Canyon. Você já presenciou algo tão perturbador que sua mente simplesmente se recusou a processar aquilo no momento? O vídeo começa como qualquer outro registro de trilha, com um homem girando lentamente a câmera enquanto comenta a paisagem do Canyon. O vento sopra suavemente e tudo parece normal, até que uma figura surge próxima à borda. À primeira vista, parece outro trilheiro, mas essa suposição desaparece quando a câmera estabiliza. Os ombros do Bigfoot se estendem de forma antinatural, largos demais, enquanto os braços pendem com um peso denso e deliberado, como se fossem feitos para força, não equilíbrio. Em uma das mãos, ele segura um homem usando uma jaqueta vermelha, completamente imóvel, com o corpo balançando levemente, como se a vida já tivesse sido drenada. Então, o movimento acontece sem aviso. O Bigfoot puxa o braço para trás e lança o homem com uma força que parece calculada, não impulsiva. O corpo gira uma vez antes de desaparecer além da borda do cânion, deixando apenas o som do vento. O homem que filmou isso depois descreveu uma sensação de desconexão, como se estivesse assistindo à memória de outra pessoa. Ele teria parado de fazer trilhas completamente e nunca mais falou publicamente sobre o assunto. Essa reação já diz muita coisa, porque se testemunhar aquilo o mudou tão profundamente, o que ele entendeu naquele instante que nós ainda não conseguimos compreender? Que tipo de medo faz alguém abandonar tudo antes mesmo de saber exatamente por quê? Número 2. O visitante no acampamento. A gravação começa com um homem montando calmamente sua barraca, falando de maneira casual enquanto ajusta o tecido e verifica o chão ao redor. A cena parece comum, algo que qualquer pessoa poderia viver em uma noite tranquila na floresta. Então sua voz falha. A câmera se move levemente, revelando um Bigfoot parado entre as árvores, a uma distância desconfortavelmente próxima. Seu corpo é espesso e pesado, com ombros largos que se elevam acima da estrutura, enquanto os braços longos balançam em um ritmo lento e intencional. A pelagem parece úmida e irregular, refletindo a pouca luz em manchas opacas. O homem reage por instinto, soltando o suporte que segurava e recuando antes de se virar e correr. A câmera treme violentamente, captando apenas vislumbres do Bigfoot avançando no mesmo ritmo constante. O mais perturbador é a ausência de urgência em seus movimentos. Conversei com alguém experiente em sobrevivência na natureza que sugeriu que certos predadores economizam energia quando já controlam a situação. Essa ideia ficou comigo, porque se ele nunca precisou se apressar, talvez o desfecho nunca tenha estado em dúvida. Você já se virou e sentiu imediatamente que já era tarde demais? Número 3. O encontro inevitável. A filmagem mostra um trilheiro registrando casualmente uma trilha na floresta, apontando árvores e falando em um tom relaxado que transmite segurança total. A câmera se move naturalmente, sem captar nada em comum, até que ele faz uma pausa estranha. Quando ele se vira, o Bigfoot já está perto o suficiente para tocá-lo. Sua presença domina o quadro, com ombros altos e braços longos que descem com um peso silencioso. A pelagem cobre o corpo de forma irregular, enquanto o rosto permanece parcialmente oculto, com olhos profundos e indecifráveis. O homem recua, mas a distância não é suficiente. O Bigfoot avança e envolve o corpo dele com um braço em um movimento lento e controlado. O outro braço segue, fechando o abraço sem violência brusca. O aperto aumenta apenas o suficiente para impedir qualquer reação. O que mais chama atenção é a ausência de caos. Não parece um ataque, mas também não parece algo compreensível. Eu revi esse momento várias vezes, tentando entender se aquilo era agressão ou algo mais complexo. O movimento parece intencional, como se estivesse segurando, não ferindo. Então eu te pergunto, o que isso parece para você? Por que algo tão grande se move com tanta certeza silenciosa? Número 4. A travessia silenciosa. A câmera de trilha mostra um caminho estreito na floresta com pouca luz filtrando entre as árvores, criando uma cena que parece quase encenada, apesar de ser real. Por alguns segundos, nada acontece. Então o Bigfoot entra no quadro. Ele atravessa o centro da imagem, revelando proporções ligeiramente além do humano. Ombros largos, braços longos e movimentos suaves, sem esforço visível.
Cada passo toca o chão de forma leve, quase absorvendo o próprio peso antes de seguir adiante. Não há hesitação, não há reação à câmera. Ao analisar quadro a quadro, o que mais impressiona é a consistência. Não há movimentos desperdiçados, nem mudanças bruscas de ritmo, como se ele soubesse exatamente para onde estava indo. Em certo momento, eu parei de analisar e apenas observei, porque quanto mais você tenta entender, mais estranho aquilo se torna. E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. Número 5. O acidente na estrada. E se os faróis do seu carro iluminassem algo que não deveria estar ali? A gravação mostra uma estrada silenciosa atravessando uma floresta densa. O motorista fala tranquilamente enquanto dirige no escuro. Então algo grande surge na luz. O Bigfoot entra na estrada carregando um cervo sobre o ombro. O corpo do animal balança solto enquanto ele caminha com equilíbrio surpreendente, até que um passo falha. O pé escorrega e a queda é pesada. O cervo cai primeiro, seguido pelo Bigfoot, que atinge o chão com força suficiente para sacudir a câmera. O motorista entra em pânico, perde o controle do veículo e colide. O impacto é audível, mas o Bigfoot não demonstra ferimentos. Ele simplesmente rola e se levanta com facilidade perturbadora. Pense bem nisso. Um impacto que machucaria gravemente um humano mal o desacelera. O motorista não sai do carro, então me diga, você acredita no que viu ou sua mente tenta rejeitar? Número 6. A presença no caminho. Você já teve a sensação estranha de estar vendo algo que nunca deveria ter presenciado? O vídeo começa com uma trilha silenciosa na floresta, o tipo de lugar onde cada passo parece mais alto do que deveria e qualquer som se propaga além do esperado. A pessoa que está filmando caminha devagar, com a respiração estável, completamente alheia ao que está prestes a acontecer. Então, a câmera se estabiliza e algo surge adiante no caminho. Um Bigfoot caminha na direção oposta, de costas para a câmera, com o corpo inteiro visível. Sua estrutura é massiva e densa, transmitindo uma sensação de peso real, não exagerado. Os ombros se movem levemente a cada passo, enquanto os braços longos balançam em um ritmo natural, sem parecer artificial. A pelagem é espessa e irregular, formando manchas escuras que mudam com o movimento. Quem está filmando não se aproxima, pelo contrário, para completamente, como se o instinto já tivesse tomado a decisão antes mesmo da mente entender. Mais tarde, essa pessoa descreveu a experiência em uma mensagem que nunca deveria ter sido pública. Ele disse que sentiu como se tivesse interrompido algo que não pertencia ao seu mundo e que ir embora foi a única escolha possível. Esse detalhe ficou comigo mais do que o vídeo em si. Em que momento algo deixa de parecer real e começa a parecer um aviso? Número 7. O ataque inesperado. Essa gravação já começa diferente, mais clara, mais próxima, quase nítida demais em comparação com as outras. Uma mulher aparece em cena, capturada no meio de um movimento, com a expressão já mudando para medo antes mesmo do momento se desenrolar completamente. Atrás dela, o Bigfoot já está ao alcance. Seu corpo se inclina para frente com um peso controlado. Um braço se estende e segura sua perna, puxando-a para trás com uma força direta e sem hesitação. As proporções parecem erradas de uma forma difícil de ignorar. Ombros largos demais, braços longos demais, criando uma silhueta quase humana, mas não totalmente. A mulher reage imediatamente, torcendo o corpo enquanto tenta escapar, mas o aperto permanece firme. Não há agressividade repentina no movimento, mas também não há dúvida. Isso torna tudo ainda mais difícil de interpretar. Enquanto assistia, não consegui deixar de pensar em antigos relatos folclóricos sobre homens selvagens na floresta. Histórias que descreviam encontros físicos, súbitos e profundamente perturbadores. Os paralelos não são perfeitos, mas são difíceis de ignorar. E é exatamente aí que tudo se torna desconfortável. Porque se essas histórias existiam muito antes das câmeras, então o que estamos vendo agora? Número 8. O bloqueio na estrada. Existe algo perturbador quando dois lados param ao mesmo tempo. Essa gravação de câmera automotiva começa em uma estrada de terra silenciosa. Os faróis iluminam o caminho enquanto o motorista fala distraidamente.
Nada indica algo incomum até que uma figura aparece diretamente à frente. O Bigfoot está parado na luz, completamente visível. Sua postura é ereta, levemente inclinada para frente, como se estivesse equilibrando o próprio peso. Os braços pendem baixos, os dedos relaxados, mas pesados. A pelagem reflete a luz de forma irregular, revelando textura em vez de uniformidade. Ele não avança nem recua, apenas permanece ali, como se estivesse avaliando a situação. O veículo desacelera e, por um instante, tanto o motorista quanto a criatura ficam imóveis. Ao assistir isso, comecei a prestar mais atenção no ambiente do que na figura. A estrada, as árvores, a ausência total de movimento ao redor. Tudo parece pausado, como se o tempo tivesse sido interrompido. Meu pensamento é simples e talvez esteja errado. Isso não parece um encontro, parece uma interrupção. E interrupções indicam que algo já estava acontecendo antes da nossa chegada. Número 9. A visita à casa. Se algo aparecesse na sua casa no meio da noite, você saberia reconhecer o que é? Essa gravação vem de uma câmera fixa voltada para a varanda, captando uma rua residencial silenciosa, com pouca iluminação e nenhuma atividade visível. Por alguns segundos, nada acontece, então o Bigfoot entra no campo de visão. Ele se aproxima lentamente, ocupando cada vez mais espaço na imagem a cada passo. O movimento é constante e deliberado, sem tensão ou pressa. Os ombros sobem e descem suavemente, enquanto os braços permanecem relaxados ao lado do corpo, criando uma presença que parece sólida, real. A criatura para próxima à entrada, como se estivesse considerando algo invisível. O que torna esse vídeo diferente é a reação das pessoas depois. Em vez de discutir o que era, muitos começaram a questionar onde aquilo aconteceu. A ideia de algo assim se movendo em uma área residencial sem ser notado gerou um tipo diferente de desconforto. Porque se algo pode alcançar um lugar que deveria ser seguro, então talvez a segurança seja mais frágil do que imaginamos. Número 10. O olhar na escuridão. Como decidir o que é real quando a imagem não se explica? Essa gravação de câmera de trilha aparece em visão noturna, mostrando um caminho estreito em meio à floresta densa. Um marcador de tempo pisca discretamente no canto. No início, o cenário parece vazio, apenas o chão e galhos ao redor são visíveis. Então, o Bigfoot entra no quadro. Ele se move de um lado ao outro, com os olhos refletindo a luz de forma intensa, enquanto o corpo permanece escuro e denso. As proporções são consistentes com outros registros. Ainda assim, há algo diferente no movimento, como se estivesse ciente de estar sendo observado, mas sem reagir a isso. Perto do chão, outra forma aparece. Possivelmente um animal, embora os detalhes não sejam claros. O Bigfoot passa por ele sem parar, mantendo o mesmo ritmo constante. Agora eu quero devolver isso para você. Momentos como esse ficam exatamente na linha entre acreditar e duvidar. Alguns veem algo inegável, outros descartam imediatamente como montagem. Então, o que você vê? E mais importante, qual parte da sua mente decide essa resposta? Número 11. O encontro no rio. Você já levantou os olhos de algo simples e percebeu que o mundo ao redor havia mudado silenciosamente? O vídeo começa com um pescador parado na margem de um rio raso, segurando sua vara enquanto observa a água. A cena é calma, quase meditativa, com o som da água correndo entre as pedras. Então, algo rompe essa tranquilidade. Do outro lado do rio, um Bigfoot surge, entrando na água. Seu peso desloca a superfície, criando ondas largas. As pernas avançam com firmeza, cada passo lento e pesado, enquanto os braços permanecem baixos e estáveis. A pelagem parece escura e molhada, grudando no corpo em fios densos que refletem a luz fraca do céu nublado. O pescador não reage imediatamente, e isso torna tudo mais real. Ele parece confuso, como se sua mente estivesse tentando corrigir a imagem antes de aceitá-la. Fiquei pensando nessa hesitação porque em situações assim o corpo percebe antes da mente entender. Então eu te pergunto diretamente, você confiaria nos seus olhos ou esperaria até ser tarde demais para duvidar?
Número 12. A captura na escuridão. Existe um tipo específico de medo que surge quando algo se move mais rápido do que deveria. Essa gravação parece vir de uma câmera noturna, posicionada próxima ao chão, captando uma clareira silenciosa na floresta, onde folhas e galhos permanecem imóveis. Por um instante, nada acontece. O ambiente parece completamente vazio. Então, de repente, o movimento explode na cena. Um cervo é erguido do chão em um único movimento fluido, como se fosse puxado por uma força invisível. Logo atrás, o Bigfoot se revela. Seus braços estão envolvidos ao redor do animal, com um aperto que parece ao mesmo tempo poderoso e controlado. O movimento é rápido, mas não caótico, como se tudo tivesse acontecido exatamente como planejado. O corpo do cervo permanece suspenso, com as pernas estendidas, enquanto a criatura se vira e desaparece na escuridão entre as árvores. Ao assistir isso, não consegui deixar de pensar em relatos antigos de criaturas que caçavam sem aviso, frequentemente descritas como predadores silenciosos, que só se revelavam no momento exato da captura. A semelhança não é perfeita, mas é suficiente para levantar dúvidas. Porque se algo pode se mover assim, sem hesitação e sem som, então não é apenas forte, entende perfeitamente o momento de agir. Número 13. Mais de um. O que você sentiria se aquilo que mais teme não estivesse sozinho? Essa gravação mostra um campo aberto na borda de uma floresta, onde a grama alta se move suavemente sob uma luz fraca. À primeira vista, parece vazio. Então, 3 figuras emergem da linha das árvores. Um Bigfoot maior caminha à frente, seguido por 2 menores. O movimento é lento e coordenado. A figura maior mantém um ritmo constante, enquanto as menores permanecem próximas, acompanhando cada passo. As proporções são semelhantes entre eles, apenas em escalas diferentes, sugerindo uma relação clara. A pelagem se move com o vento, criando uma textura em camadas que parece natural, não artificial. O que muda completamente o tom desse vídeo não é a presença de uma criatura, mas de várias. Isso introduz uma possibilidade muito mais difícil de ignorar. Algumas pessoas analisam quadro a quadro, medindo distâncias, comparando tamanhos, buscando inconsistências. Outras simplesmente param de assistir, como se a ideia fosse difícil demais de aceitar. Porque isso deixa de ser um encontro isolado. Isso sugere continuidade, sugere organização. Se algo assim existe em grupo, movendo-se junto em campo aberto, então não estamos vendo um momento, estamos vendo um sistema. Número 14. A proximidade impossível. Existe um tipo diferente de medo que vem da proximidade, não da distância. Essa gravação noturna mostra 2 figuras muito próximas da câmera, uma humana, a outra inconfundivelmente um Bigfoot. A iluminação é forte e direta, revelando mais detalhes do que a maioria dos registros. O Bigfoot está ereto, ocupando grande parte da imagem com uma presença esmagadora. Seu rosto é parcialmente visível. Os olhos, profundos, refletem a luz de uma forma que os faz parecer quase vazios. Uma das mãos está levantada, com dedos longos e grossos, movendo-se lentamente, como se estivesse explorando, não atacando. A pessoa permanece próxima, sem fugir, e isso é o que torna tudo mais difícil de interpretar. Já vi várias explicações para esse vídeo. Algumas dizem que é encenado, outras sugerem algo muito mais desconfortável de considerar. Alguns chamam de curiosidade, outros de controle. E há aqueles que acreditam que isso simplesmente não pode ser categorizado. O que realmente importa é como isso faz você se sentir, porque quanto menor a distância, mais difícil se torna separar o real do impossível, e essa sensação permanece muito depois do vídeo terminar. Número 15. A forma distante. Você já percebeu como as figuras mais distantes às vezes parecem as mais ameaçadoras? Essa gravação mostra uma floresta escura, envolta em uma névoa azulada que dificulta distinguir detalhes.
Ao longe, um Bigfoot se move lentamente entre as árvores. Sua silhueta é larga e pesada, com braços longos pendendo e o corpo levemente inclinado para frente enquanto caminha. O movimento é constante, deliberado, como se estivesse plenamente consciente do ambiente ao redor, mesmo à distância. Não há movimentos bruscos nem ações dramáticas, apenas uma presença silenciosa que parece deslocado daquele cenário. O mais interessante não é o que pode ser visto, mas o que não pode. A falta de detalhes obriga a mente a preencher as lacunas, muitas vezes tornando a imagem ainda mais real do que talvez seja. Então eu deixo isso com você. Você acredita naquilo que não consegue ver claramente ou apenas no que pode ser totalmente compreendido? Número 16. As figuras na neve. A temperatura estava abaixo de zero. A neve espessa cobria o chão enquanto pinheiros permaneciam imóveis ao fundo. Enquanto filmava uma encosta à frente, Ethan parou completamente. Contra o branco da neve, duas pequenas figuras claras surgiram a aproximadamente 30 metros de distância. No início, ele pensou que fossem filhotes de urso, mas então elas se levantaram, não sobre 4 patas, mas sobre 2. Duas figuras menores, cobertas de pelos, começaram a deslizar pela encosta como se estivessem brincando. Uma desceu primeiro, equilibrando-se em 2 pés. A outra veio logo atrás, agachando-se antes de se levantar ao alcançar o terreno plano. E elas não estavam sozinhas. No topo da encosta, uma figura maior observava. Ombros largos, postura ereta, imóvel. Ethan disse que o mais perturbador não eram os menores, mas o adulto. Ele não demonstrava medo, nem recuo, apenas permanecia ali, como um pai observando seus filhos. Segundos depois, os 3 desapareceram entre pedras e árvores. Era uma cena tranquila, quase comum, exceto pelo fato de que nada ali fazia sentido. Número 17. O rosto na janela. Agora imagine estar dentro de casa, com uma luz quente iluminando as paredes, enquanto do lado de fora existe apenas escuridão absoluta. Esse é o cenário dessa gravação, feita no final de outubro de 2022, próxima à borda de uma floresta no condado de Shasta, no norte da Califórnia, nos United States. A câmera percorre lentamente uma sala de estar simples até focar em uma janela pouco iluminada. E então algo aparece. Do outro lado do vidro, um rosto enorme está pressionado contra a janela. Não é sombra, não são galhos. É um rosto escuro, largo, achatado contra o vidro como se estivesse tentando enxergar o interior. Os olhos profundos refletem a luz interna como 2 pontos brilhantes. A cabeça parece grande demais para o tamanho da janela, fazendo você questionar se aquilo poderia ser humano. Pelos escuros se misturam à noite, ampliando ainda mais a sensação de tamanho. Não há pescoço visível, nem detalhes claros de nariz ou boca, apenas uma massa escura observando. O mais assustador não é o tamanho, é a imobilidade. Não bate no vidro, não rosna, não foge com a luz, apenas observa. O contraste entre o interior acolhedor e a escuridão externa cria a sensação de que uma fronteira foi cruzada, como se algo da floresta tivesse se aproximado o suficiente para examinar a vida humana. O dono da casa relatou posteriormente ouvir passos pesados ao redor da residência em noites anteriores. Nunca houve confirmação, mas se você assistir esse vídeo à noite, provavelmente vai conferir suas janelas pelo menos uma vez. Número 18. A travessia na cena do crime. Em janeiro de 2018, próximo à borda de uma floresta no condado de Cleland, Washington, nos United States, após a polícia encontrar restos humanos e isolar a área com fita de investigação, uma câmera foi deixada para registrar qualquer atividade noturna. A neve cobria o chão e o vento leve fazia a fita balançar entre as árvores altas. Tudo parecia completamente silencioso. Então, o sensor de movimento foi ativado. Algo surgiu da escuridão além da linha das árvores. Não era um urso, não era um homem, era uma figura completamente escura, larga como 2 homens adultos lado a lado. Seu corpo era coberto por pelos densos. Ele caminhava ereto, com passos pesados e deliberados. Passou pela fita policial a poucos centímetros, com braços longos pendendo abaixo dos joelhos. Sem pressa, sem medo.
como se estivesse apenas observando seu próprio território. O que mais perturbou quem assistiu não foi o tamanho, mas a atitude. Nenhuma reação à luz infravermelha, nenhuma tentativa de fuga. A criatura atravessou uma cena ativa de investigação como se a presença humana fosse temporária. Alguns investigadores locais mencionaram discretamente que aquela floresta já tinha histórico de relatos de Sasquatch, especialmente em áreas próximas a riachos e colinas isoladas. Não estou dizendo que isso é prova, mas se você fosse o policial analisando essa gravação durante a noite, faria a si mesmo uma pergunta inevitável. Quem realmente controla aquela floresta? Se você chegou até aqui, então algo nesses momentos ficou com você mais tempo do que deveria. Não apenas as imagens, mas a sensação de que algo lá fora se move silenciosamente, sem precisar ser acreditado. Talvez esses vídeos sejam reais, talvez não sejam, mas a pergunta mais importante não é essa. A questão é por que eles parecem reais o suficiente para fazer você parar, olhar duas vezes e questionar o que pode existir além daquilo que conseguimos explicar. E agora eu quero deixar você com uma última reflexão. Nem tudo que existe precisa ser compreendido para ser real, e nem tudo que parece impossível está de fato fora do nosso mundo, porque às vezes o mais perturbador não é o que vemos, mas o que sentimos mesmo depois que tudo termina. Então me diz aqui nos comentários, você acredita que isso pode ser real ou sua mente ainda tenta encontrar uma explicação? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!